Ao utilizar o PyDataLink, é sempre bom cultivar o bom hábito de se clicar na célula desejada para inserir os dados antes de se abrir o menu do PyDataLink. Vamos primeiro selecionar uma região. Vamos supor que inicialmente eu queria preencher essa região com dados do meu PyServer e por acaso eu, sem querer, deixei essa célula clicada. Então, eu vou em Py, eu vou puxar os dados a partir de um Start Time e End Time, tempo de início e tempo de final, da célula CDT 158. O meu servidor é o localhost, é essa máquina. O Start Time, 1 hora atrás. E o End Time, agora. E vamos mostrar com timestamp. E ok. Veja que eu desejava inserir os dados nessa região, mas como eu tinha previamente clicado nessa célula, os dados foram inseridos a partir dessa célula. Então, como eu posso corrigir isso? Vamos apagar esses dados. Ok? Então eu tenho que deixar previamente clicado na célula de interesse. Vou obter os dados de novo. Veja que agora a célula de saída, o output cell, é a célula C11. Então, de novo, Start Time 1 hora atrás, End Time a hora atual, Show Timestamps. Ok. Veja que agora o dado foi inserido na região onde eu desejava, na região que eu esperava. Uma das implementações interessantes do PyDataLink é a alteração do menu de contexto do Excel. O PyDataLink ele inclui 3 itens: Select Data Link Formula, Recalculate Resize Formula e Compressed Data. Ou seja, vamos clicar então nesse Array com a primeira opção e ver o que acontece. Ao clicar nessa primeira opção, ele me seleciona todo o Array, sem eu ter que arrastar o meu mouse em cima do Array. Simplesmente eu posso fazer isso clicando na primeira opção. Já a segunda opção, ele recalcula para mim a fórmula. Ele atualiza o tamanho do array. Veja aqui esse exemplo. A hora de início eu estou vendo as últimas 2 horas dos meus dados. Eu tenho aqui 26 valores nessa tela. Agora, se eu mudar para 2 dias, veja, para 2 dias eu tenho 131 valores. Porém, eu continuo com os mesmos 26 valores. Ou seja, o meu array ele tem um tamanho de 26 somente. Comporta 26 últimos valores. Então, como atualizar o tamanho do meu array? Eu clico com o botão direito e pressiono a opção Recalculate Resize Formula. Ok, agora tenho o tamanho do meu array atualizado. E a terceira opção me permite mudar os parâmetros do meu array sem ter que apagar e criar um outro array. Eu simplesmente posso alterar os parâmetros desse array. Pressiono em Compressed Data e ele abre aquela janela original de configuração do array. Quando você está criando relatórios com PyDataLink, é muito interessante usar referências às células, porque usando referências, você pode criar um template e aproveitar esse template para gerar diferentes relatórios para diversos tags, alterando o time range, assim sucessivamente. Então vamos ver como fazer isso. Então podemos ir no menu Py, Compressed Data. Veja aqui no campo Tag Name eu poderia digitar o nome de um tag, o nome desse tag que eu quero puxar. Assim como eu poderia fazer o mesmo para Start Time e End Time. Porém, essa não é a maneira mais eficiente. Se eu quero criar um template de relatório, ou seja, eu quero que esse array ele possa ser usado também para verificar, para visualizar valores de outros tags, então é mais fácil eu, em vez de digitar o nome do tag, eu clicar num campo referenciando a tag, ou seja, para essa célula de referência. Veja que agora no campo aparece o endereço da célula. Assim, eu vou fazer o mesmo para Start Time e End Time. Show Timestamp. Ok.
Veja que agora eu tenho a lista dos valores para o tag CDT158. Eu posso mudar aqui, em vez de CDT158, colocar outro tag. Veja que agora o meu array foi atualizado com o tag Sinusoid. Eu posso usar referências e células no campo com esse ícone. Veja, ao clicar nesse ícone, o que eu tenho aquela janela é minimizada para permitir selecionar uma região da minha planilha. Algumas pessoas preferem usar essa forma, eu já prefiro diferente. Eu prefiro já clicar direto na célula de interesse. Então essa é uma maneira de otimizar o seu tempo criando templates e relatórios.